Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live. Bom dia! Segundou e nós estamos aqui novamente nessa segunda-feira. Deixa eu já encaminhar essa live para as mulheres maravilhosas que estão aqui comigo todas as manhãs. O Instagram não está entregando as lives, não está mostrando, né? Então, deixa eu encaminhar para essas maravilhosas aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você que ainda vai assistir essa live, você que está entrando agora. Seja muito bem-vindo. Uma live muito especial, onde o Senhor vai falar de uma forma muito especial no teu coração. Seja bem-vindo. Um friozinho aqui em Curitiba e eu estou com meu café. Um café quentinho aqui. 5 horas estava 5 graus. Mas a gente precisa levantar, fazer o que precisa ser feito, porque hoje é segundou, né? Segunda-feira, dia que o Senhor fez para nós também, para nós se alegrarmos nele, né? Fazer o que a gente precisa fazer, cumprir com nossos compromissos. E a gente precisa despertar logo cedo, é ou não é? Aproveitar esse dia, né? É uma oportunidade que o Senhor te dá, o Senhor me dá, para que nós possamos cumprir com aquilo que a gente precisa fazer, né? Vou tomar meu café aqui, gente, porque esfria muito rápido. Essa época agora, se a gente faz uma sopa, faz qualquer tipo de comida, assim, esfria muito rápido. Então precisa comer, precisa tomar logo no início, assim que faz, né? Bom dia, Rosana, seja bem-vinda, bom dia. Então, deixa eu terminar de tomar meu café aqui, gente, porque ele tá esfriando já. Obrigada. Então, vamos lá para nossa live e hoje nós vamos falar um assunto muito especial, que é sobre liberdade, sobre o perdão, né? Você encontra o perdão a partir do momento, você encontra a liberdade a partir do momento que você perdoa, é ou não é? E esse assunto é um assunto que mexeu muito comigo na época que eu entendi de fato o que é o perdão. Muitas das vezes as pessoas andam sobrecarregadas, presas, né, a ressentimento do passado, por falta de não saber o que realmente é o perdão, né? Por ter dificuldade, porque falta conhecimento. E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E por isso eu estou aqui todas as manhãs trazendo para você esses conhecimentos maravilhosos, todas as manhãs de segunda a sexta, claro, né? Trazendo para vocês aqui conhecimentos maravilhosos da parte de Deus e também conhecimentos a qual o Senhor vem me dando, né? Discernimento da palavra que o Senhor vem me dando, conhecimentos também que eu venho adquirindo com os meus estudos, os cursos, e eu trago aqui para você logo pela manhã quentinho, de segunda a sexta, às 6h27 da manhã, tá? Então, vamos começar com uma oração? Vamos lá? A oração faz a gente, no mesmo tempo que nós falamos com Deus, a gente nos conecta a nossa fé em Deus e também conectamos fé com fé aqui, né? Orar é falar com Deus, né? Vamos lá? Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor tem dado para cada um de nós, que é a vida. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, a Sua bondade, a Sua misericórdia dura para sempre. Só o fato de nós estarmos aqui respirando, sentindo esse ar, podendo conversar, nos mover, é motivo de gratidão, é motivo de nós colocarmos num lugar de gratidão. Pai, eu abençoo cada vida que está aqui juntamente comigo, cada mulher, cada homem e cada pessoa que ainda vai assistir esta live, para que possa ser pessoas abençoadas por Ti através da Tua palavra nessa manhã. Pai, me usa assim como o Senhor tem sempre me usado, Deus,
Pai, que a tua palavra possa ser semente plantada a cada coração que vai ouvir, Deus. E que esses corações sejam terra fértil, Pai, para que essa semente venha germinar e dar muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos lá, né? Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Colossenses, o capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos a vós. Olha só, que maravilhoso esse versículo, né? Então, o que acontece? Todos nós, né, durante nossa jornada de vida, a gente passa por momentos bons, momentos desafiadores, né? E isso, muitas das vezes, causam feridas, né? Algumas feridas adquiridas na infância, outras na adolescência, outras mesmo até na fase adulta, né? São algumas decepções, algumas situações constrangedoras, né, que surgem na nossa vida. E todos nós estamos sujeitos a ser feridos, né? E da mesma forma que a gente está sujeito, suscetível a ser feridos, nós também estamos sujeitos a ferir outras pessoas, ou não é? E os anos vão se passando e muitas das vezes essas feridas vão se alojando no nosso coração e acaba que prejudicando a nossa vida, né? Até que a gente entende que o perdão é uma decisão, ou não é? Até que a gente entende que a solução para se livrar de todas essas bagagens, de todas essas feridas que nos causam, é o perdão. E o perdão é uma decisão, né? Não importa quem te causou, não importa quem te feriu, o importante é você liberar perdão, né? Nós devemos perdoar por quê? Porque o erro não foi nosso, né? E não faz sentido algum você guardar o mal cometido por outra pessoa, ou não é? Por isso a importância, né, de você decidir liberar perdão. E aqui a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer para a gente sujeitar uns aos outros e para a gente perdoar mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, né? Então isso aqui é virtudes que devem ser cultivadas, né? Porque através do perdão você se livra daquela bagagem, você se livra daquele mal que alguém te causou, né? E muitas das vezes aquele mal, ele acaba que se você não perdoar, você acaba segurando culpa ou colocando culpa em outras pessoas. Duas coisas acontecem: ou você se sente culpada quando você guarda uma mágoa de alguém, feridas ali, você se sente culpada, ou você transfere a culpa para outra pessoa. Isso é muito real acontecer, né? Então, o que acontece? Quando, né, a pessoa não perdoa, ela comete dois erros. Bom dia, Rô, seja bem-vinda. Quando a pessoa não perdoa, ela comete dois erros muito graves. O primeiro carrega o peso da mágoa, do ressentimento aonde quer que ela vai, né? E isso prejudica suas emoções. Se não perdoar, você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade, pode mudar de estado, pode mudar até mesmo de país, ir para outro país. Mas você sempre vai carregar aquele peso, você sempre vai carregar aquela mágoa daquela pessoa que te feriu. Ou não é? Volta e meia você vai estar ali, né, lembrando daquela situação, revivendo aquela situação. E isso acaba prejudicando o quê? As suas emoções.
isso acaba prejudicando seus relacionamentos, né? O teu relacionamento com você, com as outras pessoas, porque ali tem uma ferida aberta de alguém que te causou algum dano algum dia e você não perdoou. E aí aquela ferida vai sempre estar ali aberta, causando peso, causando dor, causando esgotamento físico, esgotamento emocional, né? Outra questão, você pode anotar aí, quando a pessoa não perdoa, ela se torna prisioneiro desses ressentimentos nocivos, né? Quando você não perdoa, você se torna prisioneiro, porque o perdão, se você libera, né? Se você perdoa, você libera a pessoa, você, né, libera aquele mal que aquela pessoa te causou. Mas se você retém o perdão, acontece de reter. Quando você retém, você segura tudo aquilo para você. Segura a mágoa, segura aquela pessoa, por mais que você não goste, sente raiva, sente ódio, né, nojo daquela pessoa, mas você segura ela dentro de você. Isso é muito, é algo assim muito real, muito forte. E para mim é fato, né? Porque até enquanto eu não entendi que o perdão é uma decisão e que eu poderia sim perdoar, né? Eu vivia prisioneira daquilo que as pessoas me causavam, né? Então o que que acontece? Quando você não perdoa esses dois erros muito graves, você acaba cometendo, que é carregar tudo aquilo, toda aquela nojeira, todo aquele mal que a pessoa te causou e você se tornar prisioneiro, né? E o que que acontece? A falta de perdão é um pecado que nos distancia de Deus, né? A falta de perdão, não perdoar, faz com que a pessoa se distancia totalmente de Deus. Por quê? Acaba que tomando posse de um orgulho. Aquele orgulho onde a pessoa é o próprio, é o próprio Deus, digamos assim, dela. Sim, é ela que manda, é ela que faz, porque o orgulho toma conta. Existem muitas pessoas, eu trabalho, né, com mulheres e existem muitas mulheres feridas, né, com feridas emocionais, feridas do passado, que vêm para dentro de um casamento com essas feridas e essas feridas faz com que ela não tenha relacionamento amoroso, relacionamento sólido com o marido, nem com os filhos. Por quê? Porque as feridas emocionais, elas estão ali. E a ferida, uma vez aberta, não cicatrizada, não curada, ou mal cicatrizada, ela vai estar sempre ali e as pessoas à tua volta, as pessoas que você convive, são as pessoas que vão fazer algo para mexer nessas feridas, mesmo que elas não saibam. Mas a ferida, ela vai estar sempre dentro de quem não liberou o perdão. Olha só. E muitas das vezes, ou você se sente culpada quando mexe nessa ferida, ou você culpa a outra pessoa que está com você. Às vezes não é o seu cônjuge, às vezes não é o teu filho o causador daquela ferida. Aquela ferida já estava ali. Eles só foram os agentes que mexeram naquela ferida, né? Mas sempre tem que ter um culpado, é ou não é? A importância de você liberar perdão. Obedecer a palavra de Deus é fundamental para quê? Para que você tenha uma vida em abundância, uma vida livre de qualquer mágoa, de qualquer dor, de qualquer algo que te causou que acaba te aprisionando. O perdão é uma decisão. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo que aconteceu comigo, né? Eu falo assim que o meu marido, né, o Joel, ele foi uma pessoa que me ensinou o que era de fato o perdão, né? O meu marido Joel, ele foi uma pessoa que realmente me ensinou o perdão. E o que que acontece? Eu não fui criado numa cultura, um ambiente familiar onde se falava muito sobre perdão, né? Eu não fui criado em um ambiente familiar onde o meu pai me pedia perdão,
Nem a minha mãe me pedia perdão, assim. A minha mãe, ela sempre foi muito amorosa, muito acolhedora, né? Ela conversava, explicava e tudo, né? Mas, assim, a questão principalmente do meu pai, assim, ele nunca, né? Que eu me lembro, assim, antes de eu casar, que ele me pediu perdão, sempre ele estava certo, né? Então, eu não via essas questões, assim, dentro do meu lar, ali, né, dos meus familiares, questão de chegar e falar, olha, realmente eu errei, me perdoa, sempre ficava aquilo por ficar, né? Então, eu entrei, né, para um casamento, onde no casamento é preciso perdoar, né? A importância de um casamento sólido, um casamento com longevidade, com o amor, né, reinando durante todo o período do casamento, o perdão é a chave. O perdão é o segredo do sucesso no casamento. Igual eu coloquei um vídeo aqui ontem falando que não é a perfeição, né? O segredo para uma família bem estruturada, uma família, um ambiente familiar harmonioso, não é perfeição, e sim o perdão. Porque o perdão ele precisa estar constantemente na nossa vida. A gente precisa exercer uma cultura, o perdão é exercido, precisa ser cultural dentro das famílias. E aí, o meu marido me ensinou que realmente é o perdão. Graças a Deus, glória a Deus por isso. E através também da busca na palavra de Deus, eu fui trabalhando essa questão do exercício do perdão. E hoje em dia, quando alguém vem, né, faz algo para me ferir, que aquilo ali me constrange, digamos assim, que aquilo ali, sabe? Eu já logo libero o perdão para aquela pessoa, sem às vezes ela nem pedir, sem ela nem saber. A palavra que eu uso, a frase que eu uso é a frase que Jesus usou na cruz. Sabe qual é? Se você quiser anotar aí. Pai, perdoa porque essa pessoa ela não sabe o que está fazendo. Eu falo isso comigo mesma e eu já libero perdão para ela, né? Porque a pessoa que te fere, ela tem uma ferida aberta com ela. São corações feridos ferindo outros corações. E se você recebe isso para você, deixa essa turbilhão de mágoa, de ressentimento entrar dentro de você, você acaba também ficando presa a isso. Você também acaba ficando emocionalmente abalado, né? Então, o segredo é o perdão. E o perdão é uma decisão. E você que está aqui nessa manhã é uma mulher de decisão, é ou não é? Porque você decidiu estar aqui. É ou não é? Você decidiu levantar cedo. Você decidiu realmente abrir aqui o Instagram e estar aqui participando da live, pegou a sua Bíblia, já abriu aqui em Colossenses 3:13, está aqui com a sua fé conectada em Deus, aprendendo sobre o perdão. É ou não é? Então você é uma mulher de decisão. Saiba disso, que o perdão é uma decisão. Muitas mulheres falam, Ilse, mas eu não sinto vontade de perdoar aquela pessoa. Aquilo que aquela pessoa fez comigo foi muito injusto. Eu não merecia ter ouvido aquilo daquela pessoa. Eu não merecia ter recebido. É desse jeito, né? Quando você se coloca nesse lugar, você se coloca num lugar de vítima. Claro, você não merecia. Quem falou que você merecia? Né? Mas a decisão tá aí. A decisão, ela tá aí. É o quê? É decidir perdoar. Ai, mas só de eu lembrar daquilo me dói tanto. Eu não gosto nem de mexer. Algumas falam, eu não gosto nem de mexer nisso. Tá, mas aí vai enfiar debaixo do tapete ali, não vai resolver, a ferida vai sempre ficar ali. A ferida, uma vez, né, exposta, estancada, aquele pus ali, precisa limpar, precisa mexer, é ou não é? Precisa limpar e ali vai causar uma dor. Só que é a dor suficiente para quê? Para essa ferida ser curada, ser sarada.
E o perdão faz isso. Vai chorar? Vai. Mas a partir do momento que você decide, né, limpar essa ferida, decide colocar o seu coração diante do Senhor e falar, Senhor, eu decido a partir de hoje. Eu creio que o Senhor está falando no teu coração aqui nessa manhã. Você fala, eu decido, Senhor, a partir de hoje, a perdoar aquela pessoa que me feriu. Eu decido perdoar o meu marido, eu decido perdoar meus filhos, decido perdoar a sogra, o sogro, a cunhada, né? Decido perdoar aquela pessoa lá no meu trabalho que ela me feriu tanto, mas hoje eu decido. E você entrega o seu coração para o Senhor. A partir dessa decisão, você vai viver o perdão. Você vai viver o perdão a partir dessa decisão. E deixar que o Espírito Santo te conduz, te dirige ao que você vai fazer. Para quê? Para aplicar isso na prática, né? Porque o perdão, ele é uma decisão. Mas muitas das vezes, o ego, ele quer falar mais alto, né? Eu não vou, né, chegar para aquela pessoa conversar porque ela vai me ferir novamente. Não, eu vou ficar na minha, né? Eu vou liberar o perdão, se for preciso conversar com aquela pessoa, eu vou conversar. Não importa o que acontece, eu vou conversar, né? Então, quantas pessoas levam consigo que bagagens tão pesadas, né? Uma pessoa vai e fere aqui, aí tá, vai, coloca, deixa, vamos. Aí outra fere aqui, tá, sabe? Você não precisa carregar todas essas bagagens de ressentimentos, de mágoas. Muitas das vezes você não foi a culpada, né? E mesmo se foi culpada, você pode se redimir, você pode confessar, você pode abrir a tua boca, pedir perdão também. Olha só, que maravilha, né? Para que viver sobrecarregada de mágoa, né? De ressentimento, por muitas das vezes não liberar o perdão. Isso aí afeta muito o que? Os relacionamentos, né? E consequentemente vai afetar por toda a vida, enquanto você não decide largar. Tem uma dinâmica no Mulher Única, né? Sempre eu gosto de fazer com elas. A gente tem 1h30, 2 horas mais ou menos de aula, né? E aí eu levo uma pedra. Cada uma vai segurar uma pedra durante aquele período de aula e a gente vai falar sobre o perdão. É uma aula muito forte sobre o perdão. E essa pedra ela tem que ficar na mão. Experimenta fazer isso, passar o dia todo com uma pedra na sua mão. Essa pedra, muitas das vezes, em regiões que tá quente, ela vai suar, a pessoa ela vai ter que fazer alguma coisa, mas a pedra tá ali, não pode soltar. Experimenta fazer isso. Isso aí é desgastante, isso incomoda. Agora imagina isso dentro do seu coração, te pesando, te deixando desconfortável, né? E aí o que acontece? O perdão é uma decisão, é você decidir largar aquela dor, largar aquela mágoa, largar aquela pedra, largar aquela pessoa que te ofendeu, largar de uma vez aquela pessoa, a mágoa que ela causou com você, né? E desarmar, porque enquanto você não perdoa é como se você tivesse armado, né? Tipo assim, não vem que não tem, né? Mas a partir do momento que você perdoa, você desarma. Você fala assim, agora eu desarmei, tô aqui e pode fazer o que quiser. Isso não vai mais me abalar. Por quê? Porque eu decidi perdoar. E eu decidi que a partir de hoje eu não carrego mais essa ferida, essa mágoa que me causou, né? Mas eu sei, quando é que eu sei se eu perdoei? Né? Porque eu já perdoei alguma pessoa que me feriu, só que, menina, eu ainda lembro de alguma coisa. Então eu não perdoei. Anote isso aí. Quando você perdoa de fato, você não esquece daquilo que a pessoa te fez. Jamais você vai esquecer, né? Mas você não sente dor ao lembrar daquilo que a pessoa fez, né? Ao lembrar daquela situação, você jamais vai sentir dor. Você vai, sim, lembrar do fato, você vai lembrar daquilo que te aconteceu, daquela pessoa, às vezes até daquele momento. Mas aquilo jamais vai te causar dor, vai te causar desconforto, vai te causar transtorno. Você perdoa de fato, né? Então, a pergunta é:
Quem você precisa liberar perdão hoje, nessa segunda-feira? Que o Espírito Santo já falou no teu coração aí. E você precisa liberar perdão. Quem é que você precisa liberar perdão? É decisão, né? Então, a partir de hoje, decida. Está nas suas mãos. Muitas das vezes o perdão, ele está acessível a cada um de nós. Todos nós, né? Às vezes o perdão, ele está a um passo de você pegar o seu telefone e ligar para aquela pessoa. Conversar, falar, olha, aquilo que aconteceu talvez, tal dia, né, foi assim, assim. Hoje eu estou liberando o perdão para você, porque eu me senti assim bem angustiada, aquilo ali me mexeu, aquilo ali, né? Mas hoje eu estou aqui só para falar para você que eu estou liberando o perdão para você. Isso aí é uma atitude de fé, uma atitude de posicionamento. Só mulheres corajosas que faz esse tipo de coisa. Sabia disso? É só mulheres posicionadas, mulheres de atitude realmente que faz isso. Né? De decidir fazer esse tipo de coisa. Eu já fiz isso. Eu já fui pessoalmente. Né? Eu já recebi ligação. Eu já recebi mensagem no WhatsApp. Me perdoa, eu fiz tal coisa. Ok. Né? Um dia até uma me mandou uma mensagem me pedindo perdão por uma atitude que ela teve com uma outra pessoa na minha frente. Não foi nem comigo. Mas como eu estava ali, né, e ela teve uma atitude grosseira e, né, meteu a boca e tudo mais, com uma outra pessoa, e aí no dia seguinte, né, ela se entendeu e tudo mais, aí me mandou uma mensagem. Eu quero te pedir perdão pela minha atitude com a outra, e você tava ali, nananã e tal. Eu simplesmente falei pra ela, olha, eu admiro você, respeito, e a partir de hoje eu ainda vou, o meu respeito, a minha admiração, a minha reputação por você aumentou ainda mais, porque você teve coragem de pedir perdão para aquela mulher, de consertar com ela. E você teve coragem até de mandar pra mim, que eu, né, nem tava no meio da blufa ali da situação, mas você teve essa coragem até de mandar uma mensagem pra mim, me pedindo perdão, porque, né, eu estava presenciando aquela situação. Falei, a partir de hoje, você ainda aumentou um nível a mais de admiração pra mim. Eu te admiro muito mais hoje. Porque ela reconheceu que ela errou e que ela teve essa atitude de pedir perdão. Gente, isso aí é só mulher de coragem, é ou não é? É mulher que ela traz a verdade. É mulher que ela exerce a humildade. E é mulher que exerce a coragem. Muitas das vezes você acha que coragem é pessoas que não têm medo. Mas a coragem, toda pessoa tem medo. A coragem é para aquelas pessoas que se desafiam em fazer aquilo que precisa ser feito. É aquelas pessoas que se posicionam, é aquela mulher de atitude. Percebeu que feriu o marido, que feriu os filhos, que feriu a sogra, que feriu as outras pessoas. Reconheça, traz a verdade, traz à luz a verdade. Tenha humildade para reconhecer. Tenha humildade para conversar com a pessoa, para realmente reconhecer que errou. Mas tenha humildade também para liberar o perdão, para desarmar. Para que andar armada? Né? Quando você decide perdoar de fato, é mesmo que você deitar no colo de Deus e falar assim, olha, agora as pessoas podem fazer o que fizer. Eu estou protegida, eu estou guardada. Eu posso descansar no colo de Deus. Que nenhuma 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? Mas tu não será atingido jamais. Jamais. Por quê? Porque você sabe quem te guarda. E você é uma mulher de fé, uma mulher posicionada, uma mulher de decisão, uma mulher corajosa a
se libertar de tudo, de todas as mágoas, de tudo que te causou, de todas as feridas. Você hoje decide isso. É ou não é? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com você nessa manhã. Para você ter essa liberdade. Não adianta você pedir tanta liberdade, querer ser uma pessoa de sucesso, se você de fato viver presa a ressentimento, a mágoa do passado. Mas a decisão, ela está aqui com você nessa manhã, tá? Basta você agir, tá? Entenda que a vida, ela é um grande presente de Deus. Só o fato de você estar aqui hoje, assistindo essa live, você estar aqui tendo essa palavra do Senhor no seu coração, é um presente do Senhor. E por isso, não devemos jamais desperdiçar o nosso tempo com ressentimentos, né, com feridas emocionais, né, situações não resolvidas. A partir de hoje, resolva cada situação, cada coisa que tá ali te aprisionando, que tá ali fazendo com que você se paralisa. Resolva, decide resolver. Está nas suas mãos, tá? Então vai lá, faz o que o Espírito Santo está te ordenando nessa manhã. Se é preciso liberar perdão, libera perdão. Se é preciso pedir perdão, peça perdão. Exerce a cultura do perdão, né? Porque o perdão, a gente precisa exercer ele. Aqui na minha casa, hoje em dia, o perdão, ele é um hábito. Pedir perdão e liberar perdão virou um hábito, uma constância aqui em casa. E isso aí vai fazer com que você voe muitos mais altos. Vai fazer com que os seus filhos, né, a tua família, a tua descendência, ela viva uma vida livre, uma vida em abundância em Deus. É algo que você vai levar para as suas próximas gerações. Essa decisão de fé, essa coragem, tá? Então, essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. Já compartilha essa live aí com mais pessoas aí, com quem você lembrou, né? Até mesmo, talvez, aquela pessoa que você precisa perdoar ou que te feriu, né? Compartilha aí essa live. Vamos espalhar essa mensagem de amor, de fé, de esperança, de liberdade, libertação para todas as pessoas, tá bom? E amanhã nós estaremos aqui 6h27 novamente, tá? Ficam com Deus e vai lá viver o teu dia, vai fazer acontecer o teu dia excepcional. E hoje nós temos a mentoria MQS, tá bom? Beijão, ficam com Deus, tchau, tchau.